Hoje, nós trabalhamos aqui das 9 da manhã às 6 da tarde, preparando o que vocês vão saborear daqui a pouco. Então, quando a gente fala de saúde, a primeira coisa a pensar é como a gente está se alimentando. E quantas vezes a gente negligencia a alimentação, deixa para segundo plano, ou come o que tem mais fácil, o que tem mais prático e que sacia mais depressa. Esse nem sempre é o caminho. O nosso tema hoje é músculo. Nós precisamos ter músculos para ter qualidade de vida. Então, nós temos hoje 5 palestrantes que trabalham o desenvolvimento e a conservação de músculos. Mas antes de falar sobre elas, eu quero falar para vocês sobre a pessoa que fez um cardápio que faz com que a gente faça o rendimento ser muito melhor, a absorção ser garantida e os resultados pontuais. Então, eu quero apresentar para vocês quem fez a comida de hoje. Maristela. A Maristela ficou aqui das 9 da manhã às 6. A Sônia, cadê a Sônia? Está lá na cozinha. A Flávia, que foi a chefe de todas. Cadê a Flávia? A Flávia que está aqui. Fica de pé, Flávia. A Maris foi ajudante de cozinha, porque a nossa chefe foi a Flávia. Então, vou começar passando a palavra para ela, para falar o que ela fez quando ela montou um cardápio tão gostoso. Então, eu vou trazer para vocês o que eu pensei hoje, né? Que o nosso tema principal é músculo e a gente vai falar sobre músculo pensando também em longevidade. Então, uma entradinha que vocês receberam lá na frente foi um suchá, né? Onde a gente combinou frutas vermelhas e eu pedi para colocar também o colágeno, pensando aí na nossa síntese proteica, pensando que no climatério e na menopausa a gente começa a perder esse colágeno e ele é super importante para a nossa formação muscular. Então, 1 a 10% da nossa massa muscular é formada de colágeno, então é importante a gente lembrar do consumo dele também e pode ser uma forma da gente incluir através do chá, por exemplo, como sugestão que a gente fez na opção geladinha, tá? E também lembrar que no colágeno a gente tem 2 aminoácidos essenciais, que é a arginina e a glicina, que dão suporte para a nossa saúde metabólica e também ali para a nossa construção muscular. Como entradinha, eu fiz a mini brusqueta de grão de bico, né? E os barquinhos de quinoa, uma saladinha de quinoa com damasco e nozes. Então, o que eu estou oferecendo ali? Um nutriente super importante, um mineral, que é o zinco, que está presente ali na semente de abóbora. Eu tenho também o magnésio, uma proteína de alto valor biológico, que é o grão de bico, e combino também com outra proteína, que é a quinoa, que é de fácil digestibilidade, outra proteína de alto valor biológico, e também ela traz, dentro da composição dela, um carboidrato de baixo índice glicêmico. Então, a gente controla ali também a nossa glicemia, ingerindo essa saladinha aí, e também outros nutrientes importantes e também não deixa de ser uma salada ali que vai nos trazer saciedade. Como proteínas principais, eu pensei no patê de frango funcional, né, com curry e iogurte. Então, o que eu estou pensando aqui? O curry é uma especiaria anti-inflamatória, né, que eu estou pensando naquela inflamação pós-exercício físico. Então, eu estou reduzindo a dor e o estresse oxidativo também, combinando com uma proteína, que é o frango a escolhida. E o Hillets de atum com chia, e eu combinei isso também com o iogurte. Então, eu fiz essa combinação ali pensando em outra gordura que é super importante anti-inflamatória, que é o ômega 3. Então, a gente está pensando na nossa saúde cardiovascular também, né, que com a menopausa isso acaba sendo prejudicado. A melhora da resposta à insulina, que também acaba ficando mais prejudicada a partir da menopausa, do climatério. E a gente finaliza com chazinhos quentes, que vão ser servidos no final. Então, ali a gente tem um monte de antioxidantes, polifenóis e principalmente nessa combinação que a gente fez, a gente traz também o cacau, que é fonte de magnésio, e ele vai ajudar ali no nosso relaxamento, contração muscular e também melhorando o nosso sono, que vai vir depois da nossa palestra de hoje. Isso tudo combinando um cardápio prático, super funcional e também pensando no nosso assunto principal hoje, que são os músculos. É isso, gente. Espero que vocês gostem e aproveitem.
Gente, ela fez tudo com tanto carinho, tão detalhista, que ela queria pesar cada potinho. Foi a Maris que proibiu. Então, para descontrair, né, a gente faz alguma brincadeirinha, mas é muito sério. Nós precisamos ser seletivos no nosso cardápio e buscar informação, porque num encontro que é para a gente falar sobre saúde, a gente não poderia deixar de falar sobre o que a gente come no dia a dia. E agora, as nossas palestrantes, que estão um pouco ansiosas, são 5 fisioterapeutas. A fisioterapia é uma ciência da saúde que estuda, previne e trata as alterações do movimento e da funcionalidade do corpo, que podem surgir por doenças, traumas ou até mesmo pelo próprio processo de envelhecimento. Podemos dizer, de uma forma simples, que a fisioterapia ajuda a pessoa a manter ou a recuperar sua capacidade de se movimentar, respirar melhor, ter equilíbrio, força muscular, independência para realizar suas atividades do dia a dia. Então, não é só reabilitar depois que a pessoa perde a função, mas também prevenir perdas e promover saúde, garantindo mais autonomia e qualidade de vida, especialmente pela terceira idade. Para que a gente fizesse uma apresentação dinâmica, nós contamos com a capacidade técnica do Hélio. Então, nossa apresentação hoje vai ser através de 5 fisioterapeutas que já trabalham em Novo Horizonte há muito tempo. Cada uma vai falar da sua especialidade. A Juliana Falco. A Nelcilene. Amanda. Simone e Daiane. Eu acho que a maioria de vocês conhece todas elas, mas talvez não conheçam o que elas fazem e o que elas podem trazer de benefício para a nossa vida no dia a dia. Então, agora quem vai começar vai ser a Nel. Então, eu passo a palavra para a Nel para que ela se apresente e faça a apresentação. Boa noite a todos. Obrigada, Gi, pelo convite. Deixou a gente meio desesperada, uma das primeiras vezes que a gente fala. Mas eu acompanho esse grupo também. Eu acho que eu só não peguei o da Flávia, que foi na farmácia. Depois a gente já começou, então isso é muito dinâmico. E eu achei muito legal a última do ano passado, que foi muito dinâmica, e aí a gente deu essa ideia para a Gi, para que a gente faça isso, para que fique um pouco mais dinâmico, para que vocês entendam, né, não só sobre aquilo, mas sobre tudo que a gente vai falar dentro de uma profissão só, como uma coisa casa com a outra, né? Então, meu nome é Nelcilene. Estou aqui em Novo Horizonte desde que nasci, mas formada estou há 35 anos. A minha formação, eu sempre trabalhei com RPG, né? Trabalhei uma época também na minha época era uroginecológica, hoje é fisiopélvica, que a Daiane vai falar. Hoje eu não trabalho mais com isso, hoje eu trabalho com a fisioterapia RPG e a saúde integrativa, que é a medicina germânica, uma nova técnica aí que surge, a barra de axis e o reiki. Mas, porém, nós vamos dar hoje eu vou dar um enfoque para vocês na importância dos músculos, principalmente para a sua coluna, e o músculo esquelético completo do corpo, mas principalmente pensando na sua coluna. Vai ser uma coisa muito dinâmica, tá, gente? Não precisa pensar, falar, nossa, 5 palestrantes, que horas nós vamos sair daqui? Não, é rapidinho, todo mundo, como nós combinamos, a gente vai falar rapidinho. Então, vamos lá, gente. Quantas de nós não ouvimos uma vida inteira? Fica reta, endireita essas costas. Só que nunca ninguém contou para a gente por quê. Né? Nunca ninguém explicou por que a gente tem que ficar assim e não assim. Então, não é só uma questão de, fica reta, endireita essas costas, senão você vai ficar torta, vai ficar feia. Não é isso que a gente conta muito, não é isso que a gente vê.
né? Então, principalmente para a gente, mulheres e homens, tá, Hélio? Não é a idade que dói, não. O que dói é o desalinhamento mantido durante toda a nossa vida profissional, durante a vida não só profissional, mas tem gente que tem profissões que acarretam um pouco mais mesmo, mas durante a nossa vida desde que nasceu. A gente adota uma postura e às vezes é uma postura errada e isso vem. E lá na frente é que vai sentir dor. Enquanto você tem músculo forte, a dor não vem. A dor só vai vir quando vier esse músculo cansado. Então, o corpo muda, não tem jeito, é natural, né? Isso tudo aqui, acho que a doutora Natália falou, todas as outras profissionais que vieram aqui falaram para a gente de toda mudança que a gente tem, principalmente nós mulheres, por causa da menopausa. Então, o que acontece? Principalmente depois dos 40, a musculatura diminui, os ossos ficam mais frágeis, os nossos hormônios mudam e, principalmente, a nossa energia oscila demais, né? Mas envelhecer não significa sentir dor todos os dias. Você não precisa sentir dor. Se você está sentindo dor, é porque alguma coisa errada tem, tá? A postura não é estética. É uma independência, é força e é qualidade de vida. Então, se você vê a mesma pessoa numa postura certa e numa postura que a gente diz relaxada, aí você fala, nossa, estou precisando fazer uma plástica de abdômen, preciso subir o seio, nossa, eu estou corcunda. Às vezes é só a sua coluna que não está numa posição correta. E por que ela não está numa posição correta? Entre um ossinho e outro da coluna são todos músculos, e são músculos pequenininhos. E são músculos que a gente não está acostumado a fazer exercício com eles, né? Igual vocês vão ver, adiantando a parte da Dai, ninguém faz exercício. E a mesma coisa da coluna. Ninguém está acostumado a fazer exercício da coluna. Todo mundo faz exercício de academia para braço, para o tchauzinho, para a coxa, para o bumbum. Mas ninguém faz para essa região da coluna, principalmente os músculos lá profundos da coluna. E aí, com o nosso envelhecimento natural, com a perda de hormônio natural, isso vai diminuindo o espaço entre uma vértebra e outra e vão vindo as dores. Então, esse envelhecer, você pode envelhecer sem dor, desde que você tenha uma musculatura boa. Aí, por que que muda? Nós já vimos isso em todas as palestras, né? A perda de massa muscular. Perder músculo é natural, mas ficar fraca não é obrigatório. Você pode perder massa muscular. Você pode perder, você vem perdendo, né? A famosa sarcopenia, que as meninas também vão falar. Mas isso, se você prevenir, você não tem que deixar para fazer tudo depois que já veio a dor. A gente consegue prevenir antes, né? Fazer uma prevenção muito antes de que aconteça alguma coisa. Então, o que mais que faz? A alteração dos hormônios. Nas costas, aí o que acontece? Fala, eu não tenho dor nas costas, eu só tenho dor no joelho, no quadril. Aí você pensa, se você estiver andando com dor no joelho, né, mãe? O que acontece com a coluna? Você vai entortando. O nosso corpo, ele aceita qualquer... você vai puxando o músculo de um lado, que ele não é para fazer aquela função, e você faz para que você... Porque a nossa função primária do ser humano é o nosso olhar horizontal. Então, se você está com uma dor, se você não está, você vai se ajeitando, porque o seu olhar tem que estar sempre horizontal. O seu corpo vai indo junto, mas tem uma hora que aquele músculo fala, não é função minha te carregar, eu vou começar a sentir dor. E aí você vai ver uma dor lá na coluna, uma dor lá no joelho, começou lá na sua adolescência, lá nos seus 20 anos, que você teve um problema de joelho, e você não tratou direito, ficou com uma perna mais fraca do que a outra. Então, você começou a fazer a caminhada errada, e aí lá na frente ele vai falar, opa, isso não é meu, isso a gente tem que corrigir. Muitas horas sentada e no celular, que é hoje, a grande maioria, o grande mal do século, né? E não só o celular, mas tem muitas profissões que ficam o dia todo sentado. Então, isso acarreta muito para quem não faz nada, quem
quem é o sedentário. E eu acho que o mais importante de todos está aqui, a sobrecarga emocional. Você, principalmente as mães, cuidam de todos para depois cuidar de si, né? Ah, eu vou fazer isso para ele primeiro e depois eu faço. E isso é normal do ser humano, né? E é por isso que eu até coloquei. Tem essas frases aqui embaixo, gente. O pessoal que já convive um pouco mais comigo, a Isa está aí, da medicina germânica, são frases que às vezes te impactam um pouquinho, mas é justamente para isso que eu pus uma frase em cada uma. E essa eu gostaria muito que vocês lembrassem muito dessa frase. O corpo fala aquilo que a gente engole. O corpo fala aquilo que a gente engole. Preste atenção no seu corpo. Ele conversa com você o tempo todo. Se você parar um pouco por dia, deitar e sinta seu corpo, sinta a cabeça, qual ponto seu que está tocando na cama, se todos estão tocando, se um lado está mais tenso que o outro, uma perna está mais tensa que a outra, ele vai te falar. E você vai saber aonde está o seu problema ali. Então, doeu um lugar. Por que doeu? Alguma coisa tem. Dali você vai conseguir ir e puxar o que está acontecendo e o porquê que está acontecendo. Aí, então, eu gostaria muito que vocês prestassem atenção no seu corpo. Sentada, em pé, fazendo exercício. Não faz exercício pensando lá, não, se eu preciso pegar tal coisa, eu preciso fazer tal coisa. A hora que você estiver fazendo, tenta prestar atenção totalmente no seu corpo. Obrigada, Ju. Então, o que é uma postura correta? Não é andadura. Não é andadura para trás. Não é empinar o peito para frente. Isso aqui é o que a gente chama postura relaxada. Se você vê as crianças de hoje em dia, a grande maioria anda assim. Porque eles ficam no celular o tempo todo, sentado. Do celular ele vai para a escola, da escola ele vai para o computador. A hora que ele levanta, o corpo fala, é assim que tem que ser. Então, a grande maioria das crianças hoje estão assim. Então, a nossa postura é um equilíbrio do corpo, mas ela tem que ter conforto e eficiência. Não adianta você estar, não, eu estou retinha, mas você está morrendo de dor porque você está fazendo força. Não adianta, né? Então, cabeça alinhada, os ombros relaxados, a coluna com as curvaturas naturais, o abdômen ativo, sem prender a respiração. Você vê muito em foto. Você não fez a contração abdominal, você travou a respiração. É diferente você fazer uma contração abdominal do que puxar o fôlego e travar para sair na foto, de barriga murcha, né? Então, é o famoso core que vocês escutam tanto hoje, que é a parte que você precisa fortalecer. Você tendo um core forte, você vai ter uma coluna forte, porque é o contrapeso anterior e posterior. Então, é aí que entra a postura e, logicamente, sempre os pés bem apoiados. A postura de hoje constrói a sua liberdade de amanhã. Se você tem uma boa postura hoje, você vai ter a vida inteira, provavelmente sem dores e sem grandes problemas. Dor nas costas, nunca vou ter dor nas costas? Não. Quando eu fiz o curso do Felipe Suchá, que é o RPG, ele falava que, na época, em 97, o modo século era a AIDS. Ele falava, não, o modo século é a coluna. Porque AIDS alguns vão ter, coluna todo mundo tem dor. As doenças um no outro. O modo século é a coluna. Quais são as consequências de uma má postura? Dores nas costas, no pescoço, nos ombros, formigamento nos braços, falta de ar e cansaço, problemas digestivos, queda da autoestima e confiança, aparência mais cansada e envelhecida. É exatamente isso. Então, você fala assim, não, eu não tenho problema de coluna, é minha mão que formiga. Não, se eu tenho só uma dor lá embaixo na batata da perna, às vezes está lá em cima na sua lombar, a seu pensamento. Por quê? Porque os músculos da coluna estão fracos. E aí, a nossa coluna é nosso poste.
é nosso pai. É ela que nos mantém em pé. É ela que, junto com a musculatura posterior, é lógico, mas ela é uma dos pilares que nos deixa em pé. Então, se você não tem a musculatura dela para que você se mantenha, é aí que você tem. E aí você escuta, não, fica tranquilo, isso é coisa da idade. É normal sentir dor. Depois eu cuido de mim, depois eu vou ver o que é isso. É uma dorzinha, amanhã vai acabar. E com isso você vai passando. A hora que você vai ver, você já está com um problema muito maior. E não tem necessidade disso. Os benefícios de uma boa postura. É bem isso, né, gente? Menos dor, mais energia, respiração melhor, mais segurança ao andar e sentar, principalmente isso. O andar e sentar, e principalmente sentar e levantar sozinho, é fundamental para todo ser humano na terceira idade. Nós, mulheres, mais ainda. Algumas de vocês provavelmente já teve ido no médico, ele pede para cruzar as mãos na frente, sentar e levantar da cadeira para ver se você consegue. Isso ele está testando a sua força. Então, esse é o primeiro exercício. Não consegue sentar e levantar sem apoio das mãos, acenda a luz. Vermelha já, não é nem amarela. Aparência mais jovem, sensação de poder e presença e uma independência durante toda a vida. Tanto a independência numa vida mais nova, a independência sexual, a vida financeira, porque você consegue fazer tudo sem precisar de ninguém. Então, é uma independência em todas as áreas que a gente fala de você ter uma postura boa. Postura pode até influenciar como o mundo vê você, mas influencia principalmente como você se sente. Você se sentindo bem, você estando bem, você vai fazer o que você precisa. Então, gente, cuidar da postura é um ato de amor próprio. Não é vaidade, é longevidade. É dizer para o seu corpo, eu me importo com você. E vamos nos cuidar. Envelhecer é um privilégio, mas envelhecer com qualidade é uma escolha. A postura é um dos primeiros passos para que você consiga isso. E aqui é bem para você ver. Um patinho se olhando no espelho, para mudar o seu mundo, é preciso mudar você mesmo antes. Então, eu queria que você ficasse com isso. Se olhe no espelho, sinta seu corpo sentado, deitado, em pé. Eu apoio os 2 pés, eu fico só em um sempre. A hora que eu deito, eu apoio todo o corpo, meu corpo está relaxado, meu corpo está contraído. Isso é o primeiro passo para que vocês consigam começar a sentir o seu corpo. A partir do momento que você consegue sentir o seu corpo, você começa a sentir aonde você tem dor, onde você não tem. E vocês fiquem certos disso. Se você tiver uma musculatura capaz de te sustentar, você vai ter uma vida completamente ótima, com toda essa mudança natural que nós teremos para o resto da vida. Tá bom? Muito obrigada. Agora a Simone vai falar com vocês sobre funcional. Acho que a maioria aqui já me conhece. Meu nome é Simone. Eu estou formada há 29 anos. Eu já trabalhei como fisioterapeuta na parte hospitalar. Já trabalhei na UTI, na parte cardiorrespiratória. Hoje eu trabalho com acupuntura. Faço os trabalhos de fisioterapia funcional, principalmente para idoso, e também trabalho com a parte respiratória, tá? Em casa, paciente acamado ou não. Primeira coisa que eu acho que ninguém conhece esse conceito, que é a dinapenia. O que é a dinapenia? É o primeiro passo, só que ele é silencioso, da perda muscular. Então, muitas pessoas, a partir dos 50, 55, já começam a apresentar essa dinapenia, que é silenciosa. A gente não percebe. O que acontece? Você vai perdendo devagarzinho a força, então você não consegue. Às vezes fica mais difícil abrir um pote.
Você não levanta mais com aquela agilidade da cadeira, você tem que segurar nos braços para dar um impulso. Mas a gente faz isso e vai achando que está normal. Afinal, não cheguei na melhor idade. Eu ainda tenho 50, 50 e poucos anos. Só que a sua musculatura, que antes tinha uma contração rápida, começa a ficar mais lenta. A sua força, que antes era eficiente, começa a ter um menor recrutamento muscular. E a sua parte neuromuscular, a sua ativação, que era plena, agora começa a ter uma redução da potência. Então, a gente entra nesse estágio inicial chamado dinapenia. A força que a gente precisa, a gente mede como? Levantando da cadeira, sem esforço nenhum. A gente precisa conseguir subir uma escada, um degrau, sem sentir nenhuma dor. E a gente precisa conseguir carregar uma sacola, um objeto, sem ter algum problema. E, principalmente, deambular, andar sem ter quedas. Tá? Passou essa fase, que estava silenciosa, aí a gente entra na fase da sarcopenia. Acho que aqui a maioria já ouviu falar. A sarcopenia não é só a perda da força muscular, mas sim da nossa massa magra. Então, aí a coisa começa a complicar mesmo. Por exemplo, primeira causa é o envelhecimento, né? Com a idade, todo mundo vai tender a perder a força muscular. Tá? Por isso que a gente precisa correr contra o tempo. Sedentarismo é o campeão. A maioria das pessoas são sedentárias. Tá? Hoje a gente já vê uma nova geração que visa saúde. Então, você vê, as academias hoje já mudaram, já estão mais lotadas, mas a geração anterior é muito sedentária. E isso não pode acontecer, porque se a gente está querendo ter uma longevidade, se a gente está querendo chegar a 100 anos, porque a medicina avança numa velocidade absurda e a gente precisa acompanhar, a gente não pode mais ser sedentário. Tá? E as dietas? Dieta pobre em proteína. A maioria come muita coisa, ingere carboidrato. Proteína, a gente come, mas não a quantidade que o nosso músculo precisa. A proteína é como se a gente estivesse dando um gás para o nosso músculo, como se a gente estivesse ligando a nossa musculatura para dar energia. E as doenças crônicas, né? Que isso faz parte mesmo de cada indivíduo, né? As doenças músculos esqueléticos. Quais são os sintomas da sarcopenia? Fraqueza muscular, dificuldade para caminhar, perda de equilíbrio, fadiga e cansaço. Mas é o seguinte, antes da gente começar a falar sobre a fisioterapia funcional, a gente precisa falar um pouquinho sobre a parte da fisioterapia cardiorrespiratória. Gente, não adianta a gente querer fazer um exercício, ir para uma academia, fazer uma caminhada, se a gente respira errado. A maioria consegue, é muito difícil a pessoa que consegue respirar certo. Fazer uma respiração mais profunda, onde a gente consegue realizar a troca gasosa certinho. O que acontece? As pessoas geralmente fazem uma respiração superficial. Tá? Eu acho que aqui alguém já sentiu, eu fui fazer uma caminhada, senti uma dor na lateral da costela. E aí começa a ficar ofegante, tem gente que vai fazer o exercício sente dor de cabeça, tem gente que vai fazer uma musculação da tontura. Por quê? Porque está respirando errado. A inspiração tem que ser feita pelo nariz, de forma profunda, para o ar ir até o finalzinho do pulmão, nos alvéolos, porque é somente lá que é feita a troca gasosa. Aí depois a expiração é feita pela parte oral. Aqui existem as pessoas que são os respiradores bucais, que a gente chama, que são os que mais sofrem, e alteram toda a postura, né? E para a gente ter uma musculatura forte e plena,
a gente precisa respirar certo na hora de fazer o exercício. Por quê? Porque, vamos pensar comigo, a musculatura da coxa é a maior musculatura que a gente tem no corpo. Se a gente respira certo, na hora de fazer o exercício, a gente está mandando oxigênio para o nosso músculo. E quando a gente manda oxigênio para o nosso músculo, nós estamos mandando energia para ele e para o nosso cérebro. E aí o movimento sai correto e você não tem fadiga, você não tem problema nenhum em realizar o exercício. E aí todo esse processo do movimento sai perfeito, tá? Quando a gente respira certo, a gente tem uma melhora da nossa capacidade pulmonar. A gente tem um fortalecimento dos nossos músculos respiratórios, porque quando a gente respira superficial, a gente não usa o diafragma. A respiração abdominal, a gente tem que estufar a barriga e depois murchar a barriga. E a gente só faz isso quando dorme, porque quando a gente dorme, a gente não tem ação. É um movimento involuntário. Então, o que acontece? A gente respirando certo, a gente contribui, aumenta o oxigênio, a gente previne complicações, a gente acaba tendo um alívio da falta de ar, não apresenta tosse e melhora a mobilidade e a funcionalidade. Agora, feito isso, vamos à fisioterapia funcional. Basicamente, ela fortalece os músculos, ela melhora o equilíbrio e a mobilidade, ela ajuda as atividades do dia a dia, porque a fisiofuncional é aquela fisioterapia que vai te dar função das suas atividades diárias. É aquela fisioterapia que a gente vai fazer os exercícios, treinar os exercícios para que você consiga levantar de uma cama, de uma cadeira, agachar, andar, não tropeçar, não cair, não ter desequilíbrio, tá? Então, tudo isso é realizado para treinar. Após a fase onde você faz os exercícios e você está apto a ir para uma outra atividade, um RPG, uma academia, mas antes, a fisioterapia funcional, ela é importante porque ela é realizada na casa do paciente, porque se ele está precisando fazer a fisiofuncional, é porque ele já tem alguma comorbidade ou alguma debilidade. Não vou pedir para o paciente andar até uma academia, porque ele está com dificuldade, ele tem desequilíbrio. Então, a gente treina tudo isso antes, a gente vai ativando a musculatura, principalmente de membros inferiores, vai fortalecendo para depois a gente encaminhar ele para, bom, agora você está apto, então agora você vai manter isso com RPG, vai fortalecer mais lá, vai fazer também alongamento, ou então você vai para uma academia, vai para uma natação, vai para uma hidro, tá? Quais os benefícios da fisioterapia funcional para o idoso? Melhora do equilíbrio, aumento da força muscular, redução das dores, recuperação da mobilidade, prevenção de quedas, que é o essencial, autonomia das atividades diárias e melhora da postura, tá? Existe também um grande benefício no cérebro. Os membros inferiores fortes, a gente vai ter um cérebro ativo. Hoje já já saiu vários estudos mostrando a relação, por exemplo, do Alzheimer com os membros inferiores. Se a perna estiver fraca, a chance da gente ter no futuro uma demência ou um Alzheimer é enorme, tá? Hoje, a gente sabe que a musculação, que o exercício com carga em membros inferiores é prevenção para demência e Alzheimer. E isso, gente, é muito sério. Nós estamos vendo uma sociedade muito cheia de gente apresentando tanto a demência como Alzheimer e está relacionado a esse sedentarismo. O benefício para os idosos, ele vai ter maior independência, mais segurança, mais disposição, melhor qualidade de vida e, com isso, melhor longevidade. A fisioterapia na melhor idade, resultado, mais saúde, mais autonomia e mais qualidade. Muito obrigada. Eu sou a Juliane, sou formada há 23 anos.
Por um período eu fiz pós-graduação em fisioterapia hospitalar, trabalhei em hospital, trabalhei na parte cardiovascular também, cardiorrespiratória. Depois eu vim para Novo Horizonte, trabalhei um tempo com a fisioterapia geral. E depois disso eu fiz um curso me aprofundei no Pilates. E desde então, desde 2011, eu trabalho com Pilates. Então eu sou pós-graduanda em Pilates aplicado à biomecânica. E há mais ou menos uns 7 anos, eu sou fisioterapeuta osteopata pela Escola Internacional de Madrid. Hoje, e tem um trabalho também que eu gosto muito na prefeitura, com as mulheres que desenvolveram câncer de mama. E a gente tem o nosso grupo lá, eu, a Daiane, né, a Marilis, a Nel, ali todo mundo, que dá apoio para essas mulheres. A Lucinha, que está aqui, e a Evelise também. Hoje eu vou focar mais na parte do Pilates, porque eu quero trazer vocês uma nova visão do Pilates. O Pilates como uma forma de construção muscular. Então, hoje eu quero que vocês saiam daqui imaginando que, assim, o Pilates, às vezes, por uma culpa nossa mesmo, tá? Não é bem divulgado no sentido de, é só um exercício. Todo mundo faz Pilates. É só ir lá e fazer o exercício. O médico primeiro passa o Pilates, que é mais fraquinho, para depois o paciente ir para a musculação, para a academia. É só alongamento. Não, gente, eu quero trazer o Pilates de uma nova forma, no sentido dele ser um estilo de vida, como todo exercício deve ser, como toda alimentação deve ser, como a gente deve viver mesmo, tá? Opa, Amanda? Opa. Então, vou contar uma historinha breve do Pilates. Pilates ele foi desenvolvido por um alemão, por volta do começo do século XX, Joseph Pilates. Ele era uma criança muito doente e um adolescente muito doente. E, a partir disso, ele tinha várias doenças reumáticas e respiratórias. Dentre eles, a asma, raquitismo, febre reumática, a asma. Espera, gente. E ele foi um homem que ele à frente do seu tempo. Lá, em 1800 e tralalá, ele já falava tudo isso que a Nel falou e que a Simone falou e que as outras meninas vão falar também. Ele estudou anatomia sozinho, ele estudou yoga, ginástica, artes marciais, técnicas de respiração. Por que será que é técnicas de respiração? É aquilo que a Nel estava falando e aquilo que a Simone estava falando. Após esse período, o Pilates era chamado de contrologia. E depois disso, durante a guerra, ele era um alemão, ele foi preso. E no campo que ele ficou junto lá com seus companheiros, ele começou a desenvolver aquilo ele começou a aplicar aquilo que ele desenvolveu. Que foi o quê? Para quê? Para manter a saúde mental e a saúde física daquelas pessoas que estavam ali presas. E junto com a sua mulher, a enfermeira Clara, depois de um tempo, ele foi um homem que ele cuidou desses ex-combatentes dentro do hospital. Ele desenvolveu os aparelhos que são tão conhecidos hoje, que são aquelas molas, através da cama do hospital, daquelas molas que estão nas camas, nos sofás, nas cadeiras. Então, a partir daquilo ali, era um precursor do Cadillac, do Reformer, que quem faz Pilates aqui conhece, tá? E o método e o princípio, né, como eu falei para vocês, ele foi um homem que ele ficou preso na guerra.
que ele baseava? O método se baseia no controle da mente sobre os músculos, né? Então, uma das frases mais famosas deles é a mente que esculpe o corpo. Dentre eles existem alguns princípios, que é a concentração, a centralização, o controle, a precisão, a respiração e a fluidez. E aí eu vou convidar vocês agora a sentir esse princípio no corpo de vocês, para casar com o que a Nel falou e com o que a Simone falou. Então, eu vou pedir, que vocês já estão quase dormindo, né? Para vocês sentarem um pouquinho mais à frente da cadeira. Nós vamos fazer força, gente. Fisioterapia na prática. Então, a gente vai sentar. Deixa a mão livre, que a gente vai precisar dela. Eu quero que todo mundo vai desencostar da cadeira e sentar um pouquinho mais na beiradinha, só cuidado para não cair. Vamos apoiar os pés no chão. Isso. Um pouquinho mais para trás do joelho. Aí. As mãos sobre o chão. Isso. Desculpa, sobre os joelhos, desculpa. Depois. O que a gente vai fazer? Eu quero que vocês sintam o calcanhar de vocês. Isso. Daí, o que vocês vão fazer? Vocês vão apertar o chão para baixo, não para frente. Todo mundo apertou? Sentiu que essa força repercutiu lá no quadril? Isso, é o que a Nel falou, tá? Essa força de ficar em pé. Daí, relaxados, vamos só apoiar um pouquinho mais a postura, um pouquinho mais para frente. Isso, aí ficou tão bonito, gente. Aí, a mão sobre os joelhos, nós vamos puxar o ar e nós vamos soltar o ar. Isso, puxa o ar pelo nariz e solta. Nesse soltar o ar, eu quero que vocês relaxam, mas não no sentido de despencar. Relaxar. Relaxa os ombros. Relaxa a garganta. Isso. Toda vez que vocês soltarem o ar, vocês vão dar uma intenção maior lá nos pés, empurrando o chão para baixo. Isso daí vocês vão sentir lá no períneo, que a Daya vai falar depois, lá no bumbum. Vamos dar uma intensificada. Vamos fazer de conta que a gente vai levantar da cadeira, mas não levanta. Vamos levantar. Aí, todo mundo sentiu o bumbum? É o bumbum que sustenta a coluna. Isso, vamos lá, respirando. Puxou o ar, soltou. Relaxa os ombros, relaxa a garganta. Aí, agora a gente vai intensificar apertando a mão nos joelhos. E puxa o ar e solta o ar. Cada vez que a gente vai soltar o ar, relaxa os ombros. Isso. Cada vez que a gente vai soltar o ar, a gente vai intensificar mais. A mão sobre os joelhos e os pés no chão. Relaxa a garganta, relaxa o ombro. Relaxa a axila, não aperta. Isso. Vocês conseguem sentir essa força do expirar com a pressão dos membros sobre o abdômen? E vocês não estão murchando a barriga, né? É o que a Nel falou. Então, vamos lá mais uma vez. Puxou o ar, soltou. Solta mais o ar do que a gente puxa. Isso. Solta o ar, solta o ar. Vamos pensar que o peito está deslizando lá para baixo, lá para a costela, lá para o quadril. Aí, o olhar lá no horizonte. Isso. Aí, gente, dá para sentir que sentado a gente ativou a musculatura do abdômen, a gente ativou o bumbum, a gente ativou a perna. Deu para sentir? Isso. Isso é o que eu quero de vocês. Isso é o princípio do Pilates. Eu volto ou você volta? É a concentração. É você estar ali. Você está prestando atenção no que você está fazendo. É a centralização. A centralização é essa convergência de força dos nossos membros para o nosso abdômen. Tá? Não é o murchar a barriga que a Nel falou, que não pode fazer. É
essa sustentação de uma perna forte, de um braço forte, que vai te sustentar, que vai dar força à sua coluna, que vai manter a curva fisiológica dela. É o controle. É você estar ali controlando o seu movimento, você está presente. É a precisão, é a respiração que a Simone falou. E a fluidez. Isso deve ser natural para a gente. Isso não deve ser ruim. Tá joia? Aí, como eu falei no começo, eu quero que vocês pensem agora no exercício de força que é o Pilates. Sinceramente, quem aqui sentiu um pouquinho de cansaço nesse pouco que a gente fez de exercício? Aí. E isso, imagine você fazendo o corpo todo. Toda hora, 1 hora. Então, a gente pode construir músculos através do Pilates. Pode não, a gente deve. Para quê? Para a gente ter uma poupança muscular. Todo mundo aqui acha que está poupando para uma velhice, dinheiro. E a sua musculatura? Vocês estão poupando? Vocês têm uma reserva? Para quê? Para a gente envelhecer bem. Esse aqui, para quem não conhece, é o Joseph. Joseph com 57 anos e Joseph com 82 anos. Às vezes, se ele não tivesse se cuidado, ele não teria chegado nessa fase aqui. A gente vê que ele é um homem mais velho, mas é um homem forte, né? É um homem que tem músculo. E isso a gente deve ter para a vida. Quando a gente é forte fisicamente, a gente é forte para passar pelos apuros que a vida vai trazendo para a gente mesmo. Tanto as coisas ruins que a vida traz, num sentido físico, quanto aquele sentido psicológico, emocional. Então, da mesma forma que o músculo ativo ele vai construir um corpo, o músculo que não é ativado, ele vai deformar o corpo. É aquilo que a Nel falou. Tá? E isso a gente começa agora. Isso a gente começa desde criança. Tá joia? Por quê? Se aquele músculo não é ativado, se aquele músculo não é estimulado e a gente estimula o músculo através da força, isso daí acaba sendo esquecido lá no nosso cérebro. É o que a Simone falou, a demência. Então, às vezes, a pessoa pergunta assim, qual o exercício, qual livro que eu devo ler, qual cruzadinha que eu devo fazer, qual outras coisas que eu devo fazer, bordar, cantar, aprender outra língua? Não, você tem que fazer exercício de força. É o exercício de força que vai te manter bem para o resto da vida. E aí, o que eu vejo lá no meu consultório, né? As queixas mais comuns. A tendinite, bursite, artrose, hérnia de disco, hérnia cervical, bursite de quadril. Por quê? Porque essa pessoa, ela passa a maior parte do tempo ou sentada, ou deitada, ou em pé. Ela não é ativa. Não sei se dá para perceber aqui, mas aonde está aqui os membros, tem uma molinha. Por quê? É o nosso músculo, que é o nosso amortecedor. Tanto ele vai amortecer o impacto, como ele vai voltar esse impacto para a gente. Então, o que eu quero que vocês entendam? Que uma coluna forte é uma coluna... Vamos fazer uma analogia. Se eu vou construir uma casa e ela só tem a coluna, o que ela vai acontecer? Ela vai cair. Ao passo que eu fizer um alicerce bom, eu consigo construir 1 andar, 2 andares, um prédio. O nosso corpo é a mesma coisa. Se a gente não tem uma sustentação da cintura pélvica, que é o nosso quadril, a nossa coluna vai sofrer. Porque, bem, a Nel falou, são músculos muito pequenininhos, eles não foram feitos para sustentar o seu peso, os seus órgãos que estão pendurados sobre eles, o seu intestino, o seu coração, os seus pulmões. Pesa, gente, o seu fígado.
E o mesmo vale para a cintura escapular, que são nossos ombros que vão sustentar o peso da nossa cabeça. Ah, mas aí o que eu vou ter? Você vai ter uma hérnia cervical, você vai ter uma ruptura do tendão do ombro, você vai ter uma epicondilite, você vai ter uma síndrome do túnel do carpo. Você vai ter dificuldade de levantar os seus braços, você vai ter dificuldade de agachar. Então, não é a coluna que foi feita para te sustentar. Ela é só, coitadinha, ela foi colocada protagonista, mas ela não é. O protagonismo do nosso corpo é o músculo. Então, se você tem um quadril forte, pernas fortes, você vai conseguir se manter em pé. E as doenças vão vir a partir daquilo ali. Então, se você sobrecarregou, você está com uma dor no seu quadril, você poderia estar com uma dor no joelho, uma dor no tornozelo. Mas e por que você está com essa dor? O que você está deixando de fazer para isso estar acontecendo? Aí eu vou explanar e vou agradecer a minha gestante. No Pilates, na gestação. A cada trimestre, a gente vai ter objetivos diferentes, mas todos eles vão ser na manutenção da força muscular, a melhora das dores, a melhora da recuperação no pós-parto, a prevenção de diástase e incontinência urinária e o preparo para o parto, seja ele via vaginal ou não. Por quê? Às vezes, como a Nel falou, você é que vê aquela pessoa que tem a postura retinha. Se a postura fosse o problema, ela não teria dor, né, Nel? E isso não é verdade. Ao passo que, às vezes, a pessoa é assim, mas ela dá de 10-0 naquela pessoa assim. Então, um músculo ativo, se você pegar naquela pessoa que murcha a barriga para se manter, você vai apertar lá, ele está duro. Porém, ele não é funcional. Aquela pessoa não relaxa, ela não sabe relaxar. Vou dar o exemplo aqui da gestante. Se essa gestante for lá fazer um treino com a fisioterapia pélvica ou um treino de pilates, onde a nossa profissional vai falar assim, prende xixi, segura, faz força, não deixa sair. Na hora que ela for ter esse bebê não vai sair. Por quê? Não porque o períneo dela tá fraco, porque está muito forte, ele não está funcional. Ele não sabe relaxar na hora que tem que relaxar. Então, a gente tem que procurar, como a Nel falou, um equilíbrio. Então, não adianta eu ir lá, reforça, e na hora que ela tem que relaxar, que ela tem que respirar para ela conseguir expulsar esse bebê, o bebê está querendo sair e ela está empurrando o bebê para dentro. E o que acontece? Aquela frustração de não conseguir o parto tão desejado, o parto por via vaginal. Isso é só um exemplo, tá? Eu queria deixar aqui o meu muito obrigada e pedir que não deixe de pedir para as crianças continuar, não fazer exercício físico. A gente está vendo uma onda de adolescentes e crianças inativos. Isso daí, gente, traz tanto problema. A gente está vendo com a gente mesmo, né? Então, incentive. Incentivar não é falar assim, vai fazer. É você acompanhar. Então, a gente começa a educar nossas crianças pelo exemplo. Então, eu queria deixar esse recadinho para vocês. Obrigada. Boa noite, eu sou a Daiane, fiquei com a parte da fisioterapia pélvica, uroginecológica, do períneo. Eu fiquei com a parte que ainda sofre preconceito, é pouco conhecida, ainda é um tabu para muitas mulheres, né? Talvez muitas não conheçam, porque às vezes chega lá para mim, o médico pediu, o que é isso?
Então, se eu chegar falando, vamos fazer uma avaliação, vamos já começar, a pessoa não volta no outro dia, porque ela vê tudo aquilo e fala, ai, meu Deus, que vergonha. Não tem porque ter vergonha, é mais um grupo muscular, além do que as meninas falaram. Eu sou formada há 23 anos, minha primeira especialização foi na neurocirurgia, e há 15 anos eu venho fazendo as especializações e os cursos na área da saúde da mulher. Voltei para a cidade há 5 anos, eu estava fora, e desde então eu também faço um trabalho na prefeitura, lá junto do grupo de mama, e na saúde da mulher, visando essa parte da ginecológica. Então, o que é essa fisioterapia pélvica? Então, ela é uma especialização que trata as disfunções do assoalho pélvico. Então, nós não vamos pensar no assoalho pélvico só como fortalecer, contrair e relaxar o músculo. Não, a gente precisa saber, ter consciência desse músculo, ter percepção desse músculo, ter controle desse músculo. Eu sei contrair, eu sei relaxar, eu tenho resistência de manter esse músculo, porque eu preciso que ele tenha tudo isso para conseguir trabalhar e fazer a função dele. Então, o que é o tal do assoalho pélvico? É um conjunto de músculos e ligamentos que sustenta e protege os órgãos pélvicos, que é a bexiga, útero e intestino. Participa na atividade sexual, controle e continência da urina e das fezes, faz a estabilização lombo-pélvica, que as meninas aqui falaram, esses músculos também trabalham, e é o caminho, né, de passagem da parto via vaginal. Então, é um espaço tão pequeno, composto por 13 músculos. Tem aqueles que são mais superficiais, os médios e os profundos. Onde eles estão? Aqui na nossa bacia, logo abaixo. Como falei, ele está sustentando. Ele é um alicerce ali. Ele é o assoalho da casa. Por isso que assoalho pélvico. Então, se a gente fizer lá uma posição ginecológica, o que a gente vai ver? Toda a vagina da mulher, por isso que eu falo que ele sofre um tabu, preconceito, porque a gente foi criada para esconder, para não tocar. Então, a hora que vê, fala, ai, meu Deus, mas é isso. Então, se conhecer, porque as mulheres chegam lá, pergunta se o canal do xixi é o mesmo canal onde o bebê sai. São as perguntas mais assim que eu falo, ainda hoje existe dúvida. Então, se a gente abrir aqui, o que a gente vai ter, tudo músculo, esse conjunto de 13 músculos que eu falei. Mas é importante a gente se conhecer. Então, lá em cima, a gente tem o clitóris, que é um órgão só para o prazer feminino. Tem 8.000 terminações nervosas para trabalhar na hora do prazer, da relação sexual. Diferente do homem, que o pênis é para a urina e para o prazer, a gente tem o clítoris que é só para o prazer. Descendo, a gente tem o canal da uretra, que é o canal do xixi, por onde sai xixi. O canal vaginal, que é o canal e a via de parto, da relação sexual, é onde a gente faz os exames ginecológicos, chegando até o ânus. E lembra que eu falei que ele faz um suporte, sustenta os músculos, os órgãos? Que órgãos são esses? Então, aqui a bexiga, o útero e o intestino. Então, a função ali, conseguir segurar todos esses órgãos. E eles estão trabalhando bem. Vocês vão ver que a gente precisa de um bom funcionamento dos 3. A gente precisa de uma musculatura boa para aguentar, sustentar, tá? E que disfunções, então, que a gente pode desenvolver com uma fraqueza ou um mau funcionamento desses músculos do assoalho pélvico? Distúrbio urinário fecal. Quando eu falo de distúrbio urinário, eu falo da incontinência urinária, da retenção urinária, da frequência urinária aumentada, que eu fui no banheiro, daqui a pouco, dá 10, 15 minutos, quero ir de novo. Então, isso está com a frequência urinária aumentada. A urgência urinária, que é aquela vontade, eu estou aqui, de repente, me dá uma vontade louca de fazer xixi, e eu não consigo chegar ao banheiro. Meu músculo não segura e eu vou fazendo xixi. Então, esses são os distúrbios do xixi que acometem, e a tendência é cada vez acometer mais as mulheres depois da menopausa, tá? E as fecais também, porque também ocorre escape de fezes, também ocorre a retenção das fezes.
Dor pélvica, que a gente chama de dispareunia e vaginismo. A dispareunia está muito ligado para a mulher já na menopausa, porque tem a secura vaginal, eu tenho o afinamento do tecido, então eu tenho dor na relação sexual, eu não consigo relaxar esse tecido, diferente do vaginismo, que é aquela contração involuntária, que a mulher, sem querer, sem perceber, ela contrai, a ponto de não conseguir fazer uma consulta ginecológica, de não ter uma relação sexual. Você fala, fulana, relaxa. Ah, mas eu não estou fazendo nada. Então, o médico manda para a gente porque ele não consegue avaliar essa mulher. Prolapso, que a gente conhece por distopia, ou a famosa bexiga caída. Mas nem sempre é a bexiga que cai. Lembra que eu falei que a bexiga, o útero e o intestino? Os três podem cair. E existem graus dessa queda. Desde o grau mais fraquinho, que durante a avaliação você pede o esforço, você vê esse órgão se movimentar ali pelo canal vaginal, até um órgão que já desceu todo. Já vi época de hospital que a vovozinha com o enfermeiro falava, vem que vê. Estava tudo para fora. Agora, você imagina conviver com isso, porque é um tabu. Antigamente, as nossas avós escondiam. E era muito comum de se ver dentro do hospital, as avózinhas lá internadas, a hora que a enfermeira ia limpar, estava tudo. Já vi intestino todo para fora, já vi um útero. Então, assim, por quê? O que aconteceu? E o que impediu dessa mulher procurar ajuda, procurar tratamento? E no parto, né? Tanto antes ou depois, independente da via de parto, porque é um peso a mais ali que a gente vai suportar. As causas das disfunções são desde o sedentarismo, uma postura, sobrepeso, alimentação, pacientes com problemas pulmonares, que tosse crônica, que cada vez que tosse faz aquela pressão durante o nosso assoalho pélvico, a gestação, como eu já falei, a menopausa, porque eu tenho redução do estrogênio, que ele diminui a elasticidade, diminui a força, porque diminui o colágeno, né? Envelhecimento natural, que todas nós vamos passar, o excesso de peso, que foi como eu falei, não necessariamente só a mulher obesa, mas aquela mulher que não tem um bom abdômen. Então, se eu tenho um bom abdômen, se eu tenho uma postura, eu seguro melhor, não deixo o peso todo para o meu assoalho pélvico. Cirurgias ginecológicas, uroginecológicas, que pode lesionar ali um nervo, um tecido ali durante a cirurgia. E prisão de ventre. E ainda mais hoje, que a gente fica... Acho que todo mundo tem mania de ficar sentado no vaso, mexendo no celular, né? Então, a gente fala tanto de trabalhar a musculatura, pensando nessa uma musculatura forte, sempre para cima. E você fica lá, sentada no vaso, com a musculatura relaxada. A partir do momento que ela relaxou, ela não está fazendo o papel de sustentação, e os órgãos fazendo pressão para baixo. Então, ficar sentado lá no vaso não é legal. Para eu falar da incontinência urinária, explicar um pouquinho como que acontece o xixi, como ele se forma. A gente sabe, né, que filtrou no rim, desceu para a bexiga, que é um órgão elástico, tem a função de suporte ali para a urina, ela tem um papel de sustentação e de manutenção. Né? Ela depende muito de tamanho de mulher para mulher, a quantidade de líquido, mas a bexiga suporta de 300 ml até 700 ml de urina. Então, vamos de uma maneira assim, bem leiga. A bexiga, a gente está aqui e ela está recebendo líquido, está filtrando, está recebendo. Às vezes eu estou aqui e eu tenho, porque tudo é o quê? Tudo vai lá para o nosso cérebro, centro miccional. Eu estou aqui, às vezes eu estou sentada, eu estou percebendo que tem urina, mas eu estou de boa. Então, você imagina que vamos me imaginar luzinhas assim, em toda a minha bexiga. Aí, conforme vai acendendo uma luzinha, manda um recado para o cérebro. Ah, não, tudo bem. Acendeu mais uma, manda mais um recadinho. Aí, a hora que acendeu todas, é aquela hora que você fala assim, preciso fazer xixi. E, em média, cada 2, 3 horas, a frequência mais próxima, que a gente fala do fisiológico, do normal,
Vai variar, lógico, o tanto de água que eu bebo, se eu tenho mais gasto de energia ou não, se o meu corpo vai reter mais líquido, medicação, tudo isso influencia. Então, uma dica. A gente sabe que o tempo médio para a bexiga está da metade para cima a partir de 1h30, 2 horas. Se eu recebi esse aviso, fui ao banheiro, deu meia hora, fui de novo, deu meia hora, eu fui de novo, eu estou desenvolvendo uma bexiga hiperativa. Ela não está fazendo a função de armazenamento. Alguma coisa que não está funcionando como deveria, que a hora que ela começa a mandar esse estímulo para o cérebro entende que eu tenho que fazer xixi, e o músculo ali começa a querer fazer a bexiga movimentar e eliminar esse xixi. E o contrário também, se eu recebi informação, ignorei. Recebi a informação, ignorei. Passou 4, 5, 6 horas, eu não fui no banheiro. E eu faço disso o estilo de vida. Então, estou num posto de trabalho, que eu não posso ir no banheiro. Minha bexiga, quer dizer, ela vai parar de mandar o recadinho. O meu cérebro. Ele vai mandar o recadinho, mas vai demorar. Aí sua bexiga está ficando hipoativa. Ela está ficando preguiçosa. Ela manda menos o recadinho, você precisa fazer xixi. E isso, com o tempo, imagina a bexiga lá da festa de criança. Se você encher e esvaziar, encher e esvaziar. O que acontece com ela? Chega uma hora, ela fica no mesmo tamanho. Ela já fica, né, mais flácida. Isso a gente vai desenvolver com a nossa bexiga também. E o que vai acontecer? A hora que eu vou fazer xixi, ela ficou tanto tempo ali distendida que ela não tem mais força para eliminar. Fica sempre aquele restinho de xixi. Aí lá, quando eu ficava vovozinha, eu sou uma paciente com critério para desenvolver infecção de urina de repetição. Por quê? O padrão que eu desenvolvi lá na minha época que eu trabalhava, que eu não tinha tempo nem para ir ao banheiro, está me trazendo agora consequência. Além da incontinência urinária, eu acho importante a gente falar o quê? Da atrofia vaginal, que a mulher na menopausa ou prestes a sofre. Então, aqui a imagem do útero, do ovário, aqui o nosso canal vaginal. Quando a gente está, os hormônios, a flor da pele, está tudo correndo bem, eu tenho uma colagem, está legal. Esse colo uterino aqui, ele é rugoso, ele tem coloração mais avermelhada, ele é elástico. Na menopausa, ou quando eu faço uma cirurgia que me faz entrar na menopausa, ele muda. Ó, ele já fica mais fino, mais seco. Ele, além de fechar, porque ele tem em torno de 8 a 10 centímetros, ele fecha no diâmetro e encolhe. Aí, essa atrofia vai me atrapalhar para fazer consulta ginecológica, na relação sexual, porque isso aqui traz dor, machuca, né? Aqui eu trouxe um exemplo para a gente tentar visualizar, a paciente autorizou, tá? O que é uma atrofia vaginal? Tá? É lógico que existe graus diferentes de atrofia. Aqui já é uma atrofia mais severa. Então, é um tecido que já está totalmente inelástico, que eu já não consigo trabalhar ele. A mulher não conseguiu fazer um exame ginecológico e o médico mandou para mim. A gente, então, tentar cuidar para não deixar chegar aqui. Então, onde a fisioterapia atua? Na avaliação especializada. Porque hoje a gente entra na internet, tem muito, contrai, relaxa, contrai, relaxa. Não é só isso. Lembra que eu falei que a gente precisa ter controle, ter consciência do músculo, saber o tempo de contrair, relaxar, manter essa contração. Então, não é só contrai e relaxa. Tem musculatura que é tensa, aí você vai lá numa musculatura tensa e fica ainda contraindo mais. Quer dizer, em vez de ajudar, se atrapalha. E todos os recursos que a gente tem hoje em terapia, biofeedback, terapia manual, plataforma, neuromodulação, dilatadores. Então, tem uma gama hoje aí de ajuda para a gente durante uma sessão de terapia. Então, dilatador, por exemplo, que são esses aqui. Esses dilatadores, para a mulher que está na menopausa, que sofreu atrofia, que esse canal fecha, a gente pode usar os dilatadores para estar tentando abrir esse canal, para relaxar esse canal.
laser, vibrador, mas um vibrador sim, porque aquela foto que vocês viram gerou muita tensão. O vibrador vem ali embaixo, nesse tecido, você vai ali que o vibrador ele vai vibrar e vai fazer o quê? Esse tecido relaxar, esse tecido soltar, para você conseguir atuar sobre ele. E as eletroestimulação, porque o mais comum, gente, se a mulher chega lá, vai para avaliação. Dona Maria contrai. Estou contraindo. Dona Maria contrai. Estou contraindo. E ela não está contraindo nada. Ou você fala, Dona Maria contrai. Ela faz aquele movimento de Valsalva, ela expulsa. Isso é muito comum também. Ou você pega a Dona Maria e fala, Dona Maria, relaxa. Não, mas eu estou relaxada. Não está. Está aquela musculatura tensa que você não consegue nem contrair, nem relaxar. E aquela musculatura que não tem força nenhuma. Ela faz força, ela estufa o peito, ela contrai a coxa, ela contrai o abdômen, mas ali os músculos do assoalho pélvico, gente, nem se mexe. Então, a gente entra com uma eletroestimulação. Por quê? Esse choquinho vai o quê? Acordar essa musculatura. Vai te ensinar como que essa musculatura trabalha. Não é para assustar, viu? Porque alguns recursos que a gente tem em mãos... As meninas estão passando. Quando a mulher tem uma atrofia, não permite essa introdução de canal vaginal, a gente tem a opção dos eletrodos autoadesivos por baixo, tá? Para fazer essa contração. Então, aqui são as sondinhas que a gente usa. Então, modelos e tamanhos diferentes para cada anatomia. Ninguém é igual a ninguém, né? Aqui, a gente fala de biofeedback. O que é? Essa bexiguinha, a hora que você coloca no canal e enche, quando a mulher contrai, manda uma resposta para uma torrezinha, que ela vai ver essa luzinha acender e apagar. Aí sim, tem joguinho de videogame, que ela acende e apaga. Para você observar se você está fazendo a contração, tá? Isso é um autoconhecimento. Você saber se consegue contrair, se você consegue relaxar. Esse aqui também mas esse é para usar em casa, que é o mesmo princípio. Quando a mulher contrai, a anteninha vai mexer e vai abaixar, vai mexer e vai abaixar. E os pezinhos vaginais, que automaticamente quando você coloca, o que o corpo vai fazer? Vai tentar segurar. São de graduações diferentes de força, conforme a cor. Exercícios de massagem perineal. Por quê? Lembra que eu falei lá da atrofia? Então, a gente precisa liberar... Boa bateria. Ah, não. A gente precisa liberar esse tecido, é onde entra as massagens perineais. Hoje, para vocês terem uma ideia, paciente que faz tratamento de câncer, se ele queixar de atrofia vaginal, ele já recebe dilatador para trazer para casa e uma apostilinha ensinando a fazer a massagem. Por quê? Porque a vida continua, tá? Eu vou precisar fazer exame, tenho meu parceiro, eu vou namorar. Então, não é mais aquele tabu que a gente imagina, a coisa está mais avançada. Plataforma vibratória, a bola, que dentro da bola a gente vai alongar toda essa musculatura, relaxar essa musculatura, fortalecer essa musculatura, depende de cada... Eu estou rindo porque eu estou vendo as meninas ali com dilatador, e elas tá tipo assim, isso aqui você vai enfiar. Então, gente, é isso. Não aceite como normal aquilo que te priva de ser livre. Porque incontinência urinária é um transtorno que altera a vida da mulher. Então, a gente precisa avaliar essa musculatura. Que ela está fraca, ela está forte demais, ela está tensa, o que está acontecendo? Ou na atrofia vaginal, onde a musculatura entra? Na atrofia vaginal, se eu faço exercícios pélvicos, eu oxigeno esse tecido, eu mando sangue para esse tecido. E com isso, toda a minha região vai ficar mais relaxada, vai ter mais suporte de oxigênio, eu vou conseguir ter uma vida melhor. Então, foi bem assim, pincelado, porque estamos em várias. Se vocês tiverem dúvida depois, é só ir para tirar as dúvidas. Mas assim, procurem. Uma dica, para saber se eu sei fazer a contração. Pode ser lá em casa, você vai colocar a mão entre o ânus e a vagina, e você vai
apertar. Se sua mão se afastar, é porque você está contraindo certo. Agora, se você empurrar a sua mão, é sinal que você está fazendo uma valsalva. Não quer, a gente quer. Ou se você não sentir absolutamente nada, é porque você não sabe contrair, ou você não tem musculatura para contrair, tá? Não vão atrás da cirurgia como o primeiro recurso para uma incontinência urinária. Por quê? Eu falo para as meninas, uma folha de papel, você rasgar, passar uma fita crepe, vai continuar sendo uma folha de papel. O que vai acontecer com o passar do tempo? Ela vai rasgar de novo. É a mesma coisa que a gente está vendo nessas cirurgias de incontinência urinária, de prolapso. Os médicos estão mandando antes para trabalhar, porque se você continuar com os mesmos hábitos, a sua cirurgia vai ser não, vai dar algum tempo, você vai perder. E eu já estou tendo lá paciente que vai lá, que saiu do centro cirúrgico perdendo urina. Tá? Então, se conheçam, se toquem, olhem lá no espelhinho, movimento, eu consigo, eu não consigo. Tenham essa curiosidade, tá bom? Qualquer coisa a gente está aí para tirar as dúvidas. Obrigada. Bom, boa noite a todas. Para quem não me conhece, eu sou a Amanda, sou formada há 20 anos, trabalhei como fisioterapia, na fisioterapia geral por algum tempo, com a Nel, a Ju e a Marilis. E hoje atuo na área de dermatofuncional. E eu vim falar para vocês hoje sobre a drenagem linfática, tá? A drenagem linfática, ela vem ser uma técnica de massagem terapêutica, né? Podendo ser tanto manual quanto mecânica, onde a gente utiliza movimentos lentos, suaves e rítmicos para poder estimular o sistema linfático. E ela tem por objetivo, né, na movimentação dessa linfa, diminuir os líquidos e toxinas entre as células que são excretadas e assim reduzir o edema e melhorando o edema e o contorno corporal. E aqui os principais benefícios, né? Então, a redução da retenção de líquidos, a melhora da circulação sanguínea, ou seja, a gente vai ter um tecido mais rico em oxigênio, né, melhorando ali a circulação local, melhorando a cicatrização, né, tendo relaxamento, e aqui também no combate à celulite. Aqui no combate à celulite, eu queria falar para vocês que nós temos a celulite associada a 3 fatores, né? Ela pode estar associada ao ganho de peso, ela pode estar associada ao edema e ela pode estar associada à flacidez tanto tissular quanto a muscular. A drenagem utilizada para a celulite, nessa do ganho de peso, se a pessoa não perder, né, não buscar uma alimentação saudável, uma atividade física, ela não tem um resultado benéfico, tá? E a que mais melhora é a drenagem que está associado ao edema, né? Essa é a que mais melhora, a celulite associada ao edema. No caso aqui, eu acho que só da gente ser mulher, né, e ter hormônios, a gente já incha, né? E algumas pessoas aqui ou trabalham ou já trabalharam muito tempo em pé ou muito tempo sentada, onde tem a maior retenção líquida. E a celulite, que ela vem associada à flacidez, gente, essa drenagem nenhuma melhora. Essa, se você não fizer um fortalecimento muscular, né, uns usos de bioestimuladores, você não tem uma qualidade e um resultado benéfico. Aí aqui a gente tem as indicações, né, e as contraindicações. Então, as indicações nos tratamentos estéticos,
No pós-operatórios de cirurgias plásticas, vasculares e reparadoras, entra aí também a parte de ortopedia, e no pré e pós-parto. E as contraindicações: febre, processo inflamatório infeccioso, hipertensão arterial. E aqui eu coloquei o câncer, mas coloca entre aspas aí, porque nem sempre vai ser uma contraindicação em pacientes que tiveram câncer ou que esteja no tratamento dele. Então, eu vou falar um pouquinho da drenagem no pós-operatório, né? Aqui eu vou falar do pré e pós-parto. Então, além da drenagem linfática, a gente pode fazer o uso também do taping, tá? Então, aqui é uma paciente onde eu realizei o atendimento, logo em seguida do parto, né? Horas depois, a colocação do taping, né? E dessa foto para essa foto aqui, foram 24 dias, né? De diferença, onde foi colocado o taping no modo linfático, que na verdade a gente usa o taping sem tração, tá? Que ele também pode ser usado tanto na ortopedia para estabilizar articulações, musculatura. Aqui é uma outra gestante também. Aqui a colocação do taping no hospital ainda, né, nas primeiras horas. E essa daqui após 35 dias. Então, vocês podem ver a redução do volume, né, de líquido. E, além de tudo, ainda dá uma melhora aí na sensação de desconforto. E dentro da cirurgia vascular, além da drenagem linfática, né, para melhorar, a gente, se necessário, o uso de ultrassom, né, e também o auxílio aqui da meia elástica, a meia de contenção inelástica, né, usado muito em linfedema, e hoje está sendo muito usado em clínicas e já há algum tempo dentro do centro cirúrgico, a bota de compressão pneumática, né? Que, na verdade, todas essas fazem o efeito da contração da musculatura da perna, para poder ter uma melhora aí do retorno venoso, tá bom? E aqui eu queria trazer para vocês, eu tive um paciente, né, que teve um câncer de coluna torácica, onde teve a intervenção cirúrgica e ele foi submetido à radioterapia. E a radioterapia lesionou o ducto linfático, onde ele veio para mim com linfedema, bem grave mesmo, né, por indicação de um vascular. Fiz o tratamento dele, e onde teve um resultado muito benéfico, né, durante dois meses e meio, mais ou menos, só que ele chegou com bengala tripé, sem equilíbrio nenhum, sem força muscular, e aí foi onde eu encaminhei ele para uma reabilitação, né, aquática e depois de solo, e depois ele foi encaminhado para o Pilates. Hoje ele leva uma vida normal, e antes da cirurgia, ele também, 15, 20 dias antes, ele acabou jogando bola. Então, era um paciente de qualidade de vida normal. Aí, aqui, na cirurgia plástica, eu queria trazer para vocês tanto a importância da drenagem linfática manual, quanto o que a gente tem para ajudar na drenagem, né? Aqui, essa última foto, desculpa. Essa última foto aqui, a gente tem uma paciente dentro do centro cirúrgico ainda, né? Onde foi colocado o dreno de Portovac, que também vai ajudar nessa parte, nesse meio de drenagem.
Essa daqui foi usado um dreninho de Penrose, né? Onde o dreno de Penrose ele é tipo uma bexiguinha de látex e é introduzido, né, para poder manter um orifício ali aberto, para a gente poder fazer a drenagem de campo aberto, tá? Para poder sair todo aí o seroma. E aqui, quando esse orifício já fechou e se tem ainda necessidade de fazer essa drenagem, a gente usa uma agulhinha aspirativa. E aqui também eu trago para vocês, né, alguns auxílios também na drenagem, que são as malhas cirúrgicas, né? Pode vir, né, com colchete ou sem. As malhas que a gente coloca no pós-operatório de ritidoplastia. E aqui também tem a parte dos corsês, né? Que tem alguns médicos que acabam fazendo remodelamento costal, então acaba auxiliando aí. E hoje também tem as órteses, né? Tem a órtese umbilical, que ela é colocada após a retirada dos pontos, para poder fazer um formato aí, ajudar no formato do umbigo. Tem as canaletas, que essas daqui elas são usadas em quem faz cirurgia de alta definição, né? E aí a gente acaba colocando com o taping para segurar e coloca em cima essas talas, né? Que tem as talas do abdômen, a dorsal e as da laterais, podendo ser usada tanto na horizontal quanto na vertical. E por fim, né, eu acho que todas as minhas amigas aqui falaram da importância da musculatura, então isso não ia ficar de fora. A drenagem linfática, ela não visa só a drenagem linfática, tá? Ela visa o movimento da musculatura, ela visa uma qualidade de vida saudável, né? Você ir para uma cirurgia não é só ir para uma cirurgia, é você preparar para ir para a cirurgia, tá? E com o corpo mais desinflamado, que é hoje, né, o auge aí. E hoje também eu trabalho com mais duas tecnologias, né, o Mantos e a radiofrequência, que é a tecnologia Endimed, que eu uso tanto nos procedimentos estéticos quanto no pós-operatório. Bom, eu queria agradecer aqui. Para mim foi muito difícil falar em público. Acho que vocês perceberam, faz muito tempo. E queria agradecer a presença de vocês, ao convite da Gi, né, as meninas aqui. E a gente trouxe para vocês um caso clínico para vocês poderem entender mais na prática que tudo que foi falado aqui, esse caso clínico recrutou de todas essas profissionais aqui presentes. Tá bom? Obrigada. Por anos, minha vida foi um ciclo de negligência disfarçada de conforto. Aos 42 anos, eu pesava 112 quilos. Minha rotina era um monumento ao sedentarismo, do sofá para o carro, do carro para a cadeira do escritório. O cigarro era meu companheiro de estresse. E o álcool? Bom, finais de semana eram regados a cerveja e destilados em grandes quantidades. Eu dizia que era para relaxar, mas estava apenas me afogando. O primeiro sinal de que algo estava seriamente errado veio de forma sutil. Subir um lance de escadas no trabalho me deixava ofegante por 10 minutos. Caminhar até a esquina parecia uma maratona. Eu vivia exausta. Acordava todas as manhãs sentindo como se tivesse sido atropelada por um caminhão. Eu passei a dormir no sofá. Não por falta de amor, porque eu a amo, mas por medo. Várias noites acordei assustado com ela roncando e eu olhava para ela e parece que ela parava de respirar. Eu tinha que muitas vezes chamar ela para ela puxar o ar de volta. E meu esposo começou a reclamar, não só pelo barulho dos roncos, que muitas vezes até eu mesma acordava, mas porque ele ficou com medo de me perder. Foi aí que eu decidi procurar um otorrinolaringologista. A Sandra chegou para nós já com apneia obstrutiva do sono em grau severo.
As vias aéreas dela colapsavam pelo excesso de tecido no pescoço e se ela não mudasse o seu estilo de vida, ela poderia sofrer um infarto ou um AVC a qualquer momento. O Dr. Rubens me encaminhou para uma equipe multidisciplinar com um endocrinologista e uma nutricionista. O plano era agressivo. E então eu comecei a usar o Mounjaro, uma medicação de última geração para o controle metabólico. Em apenas 3 meses, Sandra chegou a perder 35 quilos. Segundo ela, o mundo parecia outro. As roupas caíam e finalmente conseguia se olhar no espelho. Ela achou que tinha vencido a batalha final. O que ela não sabia era que a verdadeira aprovação só estava começando. Eu tinha emagrecido o volume, mas a minha estrutura estava em ruínas. A dor era tão intensa que eu estava desmoronando. A euforia de comprar roupas menores foi rapidamente substituída por uma nova queixa: dores pelo corpo todo. A minha lombar parecia estar sendo esmagada por prensas invisíveis. Subir e descer escadas era algo que eu achava que seria fácil, mas se tornou um suplício por causa de dores lancinantes nos joelhos. O cansaço, que eu achava que sumiria com o peso, voltou com uma roupagem diferente. Era uma fraqueza muscular profunda. Eu tinha perdido gordura, mas também tinha perdido massa magra e estabilidade. Era difícil para os dois, óbvio que mais para ela, mas eu também ficava mal de ver ela mal e não poder, de certa forma, ajudar. Era complicado, porque apesar de eu ter agora 35 quilos a menos, a flacidez extrema acabou afetando nossa vida sexual. E para piorar, eu senti dores terríveis e comecei a apresentar incontinência urinária de esforço, era bem humilhante. A Sandra perdeu peso muito rápido. Por esse motivo, ela chegou à clínica com excesso de pele, querendo fazer o abdômen e as mamas. Porém, ela precisava ser preparada para uma cirurgia desse porte, onde seu coração e seus pulmões precisavam estar compatíveis para esse tipo de cirurgia. Então, o mais correto foi encaminhar ela para um cardiologista. O cardiologista disse que devido a anos carregando peso extra, que mudaram o eixo da minha coluna, que sem a gordura para acolchoar, os nervos estavam sendo pinçados. Veja bem, 35 quilos em 90 dias é um choque para o sistema musculoesquelético para qualquer paciente. As articulações estão acostumadas com o tipo de carne e, junto a isso, temos dores no joelho, na lombar, porque os músculos se tornam mais fracos para sustentar a nova estrutura corporal. Foram alguns meses de um trabalho árduo. Fomos aos poucos fortalecendo o assoalho pélvico, resolvendo de uma vez por todas com uma de suas queixas, que era a incontinência urinária e as dores durante o ato de suas relações. Depois, no RPG, a coluna dela foi sendo realinhada e a dor na lombar foi aos poucos cedendo. Finalmente, após 6 meses de reabilitação intensa, recebi a liberação do cardiologista, o cansaço ao subir escadas desapareceu. Não apenas porque eu estava mais leve, mas porque meus pulmões e meu coração agora trabalhavam com eficiência. Eu não estava apenas magra, eu estava ficando funcional e estava pronta para a cirurgia plástica. A cirurgia de abdominoplastia e mamoplastia durou 5 horas, mas foi um sucesso. Porém, a medicina não termina quando o médico tira as luvas. Assim que saí do hospital, fui encaminhada para fisioterapia dermatofuncional. A drenagem linfática é essencial agora para a Sandra. Precisamos gerenciar o edema, cuidar da sua cicatriz para que não haja aderências e garantir que o tecido se recupere com saúde. Hoje, quando acordo, o silêncio no quarto é a minha maior vitória. A cada sessão de drenagem, como foi o inchaço e a cicatriz de seu novo corpo? Senti o inchaço diminuir, vi as marcas das cicatrizes e me lembrei do caminho que percorri, dos roncos sufocantes no meio da noite e da liberdade de movimento que sinto agora. O que você falaria para Sandra de 3 anos atrás e para mulheres que enfrentaram ou enfrentam uma situação semelhante à sua? Eu sinto uma compaixão profunda por ela, uma mulher fumante, cansada e triste. Ela não sabia que a jornada seria tão longa, mas valeu cada sessão de fisioterapia, cada agulhada e cada renúncia. Eu sou a prova de que o emagrecimento é apenas o primeiro passo de uma engrenagem complexa. Muitas pessoas acham que o tratamento termina quando o peso vai embora. Mas, sem o apoio do endocrinologista com o Mounjaro, eu talvez nunca tivesse começado. Sem a fisioterapia cardiorrespiratória, o Pilates e o RPG, eu seria uma mulher magra e inválida, presa a dores crônicas e à vergonha da incontinência. Hoje, minhas dores sumiram, a incontinência acabou e minha confiança voltou. Se você está passando por algo parecido, entenda, o seu corpo é uma unidade. Não adianta consertar a fachada se a estrutura está abalada. Procure profissionais que conversem entre si. Nutrição, medicina e fisioterapia salvaram a minha vida. E hoje, finalmente, consigo subir qualquer escada, não só física, mas da vida, sem perder o fôlego. A saúde é uma construção diária e multidisciplinar. Não percam tempo.
Esse é um caso que a gente montou para vocês. É lógico que a gente fez o auge, né, do obeso, mas não precisa ser um obeso extremo, mórbido, né? Qualquer gordura influencia. Então, a gente quer que vocês peguem esse caso clínico e coloque aonde você se encaixa no pedacinho da vida da Sandra. Olha, eu tenho aquilo, eu dou risada e faço um xixi. Ah, é normal. Não, não é normal. Risada não é normal fazer xixi. Ah, e quando eu espirro, dói a lombar. Não, não é normal isso. Então, em cada coisinha que a Sandra falou, tente buscar em você aonde você se encaixa naquilo e aonde é o seu primeiro passo para que você melhore. O que você vai fazer daqui para frente com a sua saúde. Então é isso, a nossa vida é uma construção. E nós estamos tendo aqui a oportunidade de construir saúde. Então, agradeço muito a todas vocês que acreditam no nosso trabalho e que têm sede de mudança e que têm ânsia de fazer com que o amanhã seja melhor do que o ontem. Nem todas tivemos as oportunidades que a nossa juventude está tendo hoje. Um acesso tão rápido e tão pronto à informação, que às vezes é até ruim, porque traz um monte de coisa que não é verdade, como o Hélio mesmo falou. Então, nós quisemos colocar a cereja do bolo, um vídeo inteirinho montado na inteligência artificial para a gente saber se posicionar no mundo que nós estamos vivendo. Então, não dá mais para passar despercebido. A gente tem que estar atento, antenado e aberto a novas informações, novas oportunidades e cada vez mais comprometido com a nossa saúde e o nosso bem-estar. Então, muito obrigada a todos vocês.